Trazendo informações para a programação do Destaque Regional, nós conversamos com o deputado estadual de Santa Catarina, Mário Mota, e é uma grande alegria poder conversar com este profissional da comunicação, né? Conversamos agora com o Mário político, mas tem um viés aí, a natureza jornalística, ele que atuou por muitos anos em Santa Catarina, na informação, levando a informação para os catarinenses, e hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o seu trabalho na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, primeiramente, uma excelente tarde para você, muito obrigado por nos atender e por trazer as informações para nós. Boa tarde. Boa tarde para você, meu querido William, queridos amigos da região de São Lourenço do Oeste, esse meu querido oeste de Santa Catarina, que eu, por muitos e muitos anos, pude estar presente diariamente, numa época em que a RBS enviava o Jornal do Almoço, gerava aqui da capital o Jornal do Almoço na íntegra, com apenas um bloco de notícias veiculado a partir de Chapecó, e nos permitia diariamente, eu, Maria Odete Olsen, posteriormente Andréa Busato, Márcia Manfro e até Laine Valgas, entrar diariamente na casa dos nossos amigos oestinos. Tem um carinho muito grande, um respeito muito profundo por tudo que o nosso grande oeste de Santa Catarina produz e oferece para esse estado e para esse país. Um abraço carinhoso, muito obrigado pela possibilidade que vocês me oferecem nesse destaque regional, para poder conversar um pouquinho com as pessoas sobre a nossa decisão de nos afastarmos, eu diria até, quem sabe, temporariamente, do jornalismo, da rádio, da TV e ingressarmos na política partidária, meu querido William. Tá certo. Deputado, e a gente sabe que o seu trabalho e a sua atuação enquanto deputado estadual tem tomado uma notoriedade muito grande dentro do estado de Santa Catarina por ser um mandato participativo, E isso o senhor falava desde o início da campanha política, que seria um deputado que estaria junto com as pessoas e que estaria próximo. E isso vem acontecendo. Falar um pouquinho sobre esse trabalho desse mandato participativo, a atuação das entidades, dos grupos sociais, das pessoas junto ao seu mandato, deputado. William, quando eu decidi me candidatar a deputado estadual, eu tomei a decisão de que faria uma campanha sem utilização de um centavo. Normalmente a gente fala de dinheiro público, mas dinheiro público não existe. O que existe é o dinheiro do pagador de impostos, do contribuinte. E eu tomei a decisão de que não utilizaria um centavo sequer de fundo partidário, não utilizaria um centavo de fundo eleitoral, sequer o material gráfico eu recebi do partido, do meu partido, PSD, agradeci e fiz uma campanha praticamente em cima de 3 amigos voluntários, de uma simpatia de muitos amigos pelo estado de Santa Catarina, que o jornalismo acabou me proporcionando, e eu diria, em cima dos princípios e valores que eu sempre propugnei à frente do Jornal do Almoço, da Rádio CBN Diário aqui de Florianópolis, do Jornal Hora de Santa Catarina, onde eu mantive uma coluna, 36 anos no Jornal do Almoço, 26 anos na Rádio CBN e 16 anos no Jornal Hora. E como fui eleito desta forma, em 10º lugar entre os 40 candidatos eleitos para a Assembleia Legislativa nessa legislatura, eu tive liberdade suficiente, primeiro, para compor o meu gabinete a partir de um processo seletivo. Eu abri inscrições pela internet, recebemos 1.157 inscrições de profissionais interessados em trabalhar no nosso gabinete. Conseguimos montar um gabinete essencialmente técnico, com advogados, com engenheiros, com jornalistas pós-graduados e a participação, inclusive, de gente de fora do país que veio para Santa Catarina e que se naturalizou para trabalhar no gabinete. Nós temos uma menina que veio de Cabo Verde, é uma portuguesa que fez licenciatura em Cabo Verde, mestrado na Espanha e doutorado em políticas públicas no Rio Grande do Sul, soube do processo seletivo, veio para cá, passou no processo e hoje é uma doutora em políticas públicas que naturalizou-se brasileira para trabalhar conosco no gabinete. Bom, como eu tive essa liberdade de montar o gabinete técnico, e como eu sempre critiquei ao longo da minha profissão de jornalista
a ideia de um deputado, além de legislar e fiscalizar a aplicação do orçamento pelo governador, porque essas sempre foram, na minha visão, a função de um deputado estadual. Eu nunca entendi por que um deputado tinha que pegar parte do orçamento, que são as chamadas emendas, e ter uma verba de 8, 9, 10, 12 milhões por ano no seu gabinete para distribuir da forma que ele bem entendesse, que são as famosas emendas impositivas. Então, o que é que decidi? Por entender que não seria essa a função primária de um deputado, isso é função do governador, aplicar o orçamento. A nossa função é fiscalizar se ele está fazendo isso bem feito, corretamente, com lisura e ética e dignidade. Então, preferimos dividir o Estado em 6 regiões, levantar o IDH de cada uma dessas regiões, e a região mais pobre, numa regrinha de 3, foi a que recebeu o maior volume de recursos que vieram para o gabinete para serem distribuídos como emendas impositivas. E nós trocamos de nome, colocamos o nome de emendas participativas e abrimos espaço para recebimento de projetos de todo o estado de Santa Catarina, concorrendo exatamente ao valor que veio, quase 12 milhões de reais, para serem distribuídos como emendas. Conseguimos contemplar de 483 projetos que recebemos no ano passado, 46 projetos, sendo 9 deles nesta região oeste de Santa Catarina. E preferimos fazer desta forma, porque aí não é o deputado quem está distribuindo dinheiro público, embora não exista o dinheiro público, mas dinheiro do contribuinte, mas sim as instituições, prefeituras e câmaras de vereadores que conquistaram uma emenda com o seu bom projeto apresentado. E aí eu fiquei com a consciência muito tranquila. Contemplamos 46 projetos em todo o estado de Santa Catarina, que começam a receber agora valores destinados pelo gabinete, mas conquistados por cada um dos projetos apresentados. E já abrimos um novo edital para 2025. Portanto, qualquer instituição que tenha sua constituição feita, qualquer instituição que seja da sociedade civil, que não tenha fins lucrativos, qualquer Câmara Municipal, qualquer prefeitura pode apresentar um projeto acima de R$100 mil. R$100 mil é o valor mínimo, não há valor máximo, é evidente, há toda uma ideia de ponderação nesse campo, mas pode ingressar no nosso site, deputadomariomota.com.br, deputadomariomota.com.br, Mota com 2 T's. Do lado direito do site há um quadradinho escrito emendas participativas e ali a instituição, a Câmara ou a Prefeitura encontrará todas as informações para apresentar projetos que serão premiados com a conquista da sua emenda no ano que vem. E nós estamos à disposição para tirar qualquer dúvida, meu querido William. Tá certo. Deputado, seguindo nesta linha, de mandato participativo, emendas participativas, o senhor neste ano está presidindo a Comissão de Direitos do Consumidor e do Contribuinte e de Legislação Participativa da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina. Falando um pouquinho sobre o trabalho, atuação desta comissão, a gente vê a notoriedade dessa comissão a partir de agora, porque até então não se tinha assuntos envolvendo ou que viessem a público sobre essa comissão. Como que estão os trabalhos em relação a isso, a essa comissão? Inclusive, teve reunião ontem, quarta-feira, deputado? Exatamente, William. Vamos lá. Até o ano passado, em 2 legislaturas, aliás, em 2 legislaturas do ano legislativo anterior, deputado Márcio Machado e deputado Paulinha foram presidentes, cada um deles por 2 anos, da primeira legislatura definida pela Comissão de Legislação Participativa. E talvez as pessoas não soubessem exatamente qual era a finalidade desta comissão, e eu digo a sociedade talvez não soubesse e ainda talvez não saibam. Por esse motivo, ela foi uma comissão muito pouco acionada nesses últimos 4 primeiros anos. E no ano passado, quando nós assumimos a presidência, nós primeiro organizamos esta comissão
escrevemos um regulamento como o regimento interno da Casa exige, e eu queria tentar resumir para a sociedade civil de São Lourenço e de toda a região. É uma porta lateral na Assembleia para que qualquer instituição da sociedade civil, federações, sindicatos, associações estabelecidas, desde que sem fins lucrativos, possam apresentar, sem a necessidade de um deputado que seja o padrinho, sem a necessidade de recolher 30, 40, 100 mil assinaturas em tantos municípios do Estado, qualquer instituição pode, através da Comissão de Legislação Participativa, apresentar um projeto de lei completo, do começo ao fim, para ser avaliado pelos deputados desta comissão e, se estiver constitucional, se tiver um embasamento jurídico correto, poderá ir para plenário e virar uma lei. Portanto, é a sociedade também propondo leis, independente de ter um padrinho, um deputado padrinho, por exemplo. Os conselhos regionais de profissionais do Estado, as instituições como o Fiesc, como Facisc, como a Associação Comercial, provavelmente essas instituições tenham prontas e prontos projetos de leis, indicações, correções a leis que hoje prejudicam o trabalho desses profissionais e que muitas vezes não conseguem se transformar legalmente numa peça legal a ser aplicada no Estado. Pela Comissão de Legislação Participativa, William, qualquer instituição constituída, legalmente constituída, é claro que há alguns requisitos que estão estabelecidos, qualquer uma dessas instituições pode apresentar um projeto de lei completo nesta lateral legalizada, que é a Comissão de Legislação Participativa, e a comissão vai encaminhar para as demais comissões de mérito e, se aprovada, virar lei muito rapidamente. Então, é uma porta lateral, como eu disse, mas completamente legalizada, com a participação de outros deputados, deputado Marquito, deputada Luciana Carminati, o deputado Tiago Zilli, que é o vice-presidente, enfim, nós temos uma constituição desses deputados que participarão conosco, avaliando os projetos apresentados e encaminhando para as demais comissões de mérito e, posteriormente, para o plenário. Eu deixo à disposição também no nosso site, deputadomariomota.com.br, há uma página, um link específico para receber todas as orientações de como ingressar com um projeto de lei que poderá se transformar numa lei muito rapidamente. Inclusive, deputado, o senhor falava, né, nesta reunião que teve com a comissão, de que desde que foi criado o colegiado, em 2004, somente 2 propostas encaminhadas foram aprovadas. Isso mesmo? Exatamente. 2 propostas, sendo uma delas a troca do nome de um colégio, de uma escola no interior de Santa Catarina, que passou a receber o nome de professor Jacó Anderle. E a segunda proposta foi a criação do Dia de Cultura da Paz. São projetos interessantes, não deixam de ser projetos estimulantes, especialmente esse do Dia da Cultura da Paz, mas há a abertura e a possibilidade de aprovarmos, através da Comissão de Legislação Participativa, projetos muito mais importantes, muito mais fortalecidos e que podem ajudar a melhorar a vida dos catarinenses de uma maneira muito mais específica. Repito, há muitas leis que precisam ser modificadas, ninguém melhor do que as instituições que são regidas por esse amparo legal para saber como melhorar a atuação destas leis através da Comissão de Legislação Participativa. Até hoje, em 4 anos de mandato desta comissão, só 2 projetos de lei se transformaram em leis, como eu disse, e você tão bem propugnou. Tá certo. Deputado, outra questão que a gente pode estar falando sobre o seu mandato é a criação de um programa, podemos assim dizer, o Academia Limpe. Uma capacitação para as pessoas que visam o processo eleitoral deste ano.
sabemos que neste ano temos eleições para os municípios, vereadores e prefeitos, e o senhor vem com essa ideia, né, desse projeto bastante importante e que vem tomando uma proporção muito grande no nosso estado, de pessoas interessadas em participar. Nos explique um pouquinho de quando surgiu a ideia desse projeto do Academia Limpe e como que ele vai funcionar no estado de Santa Catarina. Obrigado pela oportunidade, William. Eu queria, antes de mais nada, explicar por que Limpe, Academia Limpe. Limpe nos leva ao verbo limpar, quando na verdade é uma sigla que está presente no artigo 37 da Constituição Federal. E o artigo 37 diz o seguinte: qualquer ato da administração pública precisa estar impregnado, precisa estar sustentado em 5 princípios básicos do ser humano. E são eles: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se você pegar a primeira letra de cada uma dessas palavras que estabelecem os 5 princípios que a Constituição exige que estejam presentes em qualquer ato da administração pública, seja municipal, estadual ou federal, seja do executivo, do legislativo ou judiciário, qualquer ato que um administrador público fizer precisa carregar esses 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Por isso, Limpe. Certamente é importante que as pessoas percebam que para se candidatar a vereador do município aí em São Lourenço ou se candidatar a prefeito municipal, seria muito importante que a pessoa tivesse um mínimo de noções desses amparos legais que a Constituição solicita, de como elaborar um projeto de lei, o que significa uma indicação, uma moção, de que forma preparar a sua campanha eleitoral, quais são os princípios básicos para uma boa comunicação quando tiver que fazer a campanha, quando tiver que falar numa emissora de rádio, num canal de televisão, quando vocês abrirem as suas imagens para que os próximos candidatos apresentem as suas propostas para a campanha que vai começar. Então, o que fizemos nós? Nós juntamos não só a nossa equipe de gabinete, que, como eu disse, é altamente técnica, convidamos personalidades de vários segmentos do nosso país. Para você ter ideia, Marlon Reis, o criador do Ficha Limpa lá atrás, quando era juiz, o próprio presidente do Tribunal de Contas, Erneus Denadal, presidente da nossa Assembleia Legislativa, Mauro Denadal, o professor Loprauer, que participa do Roda Viva da TV Cultura e é professor de política do Mackenzie em São Paulo, Vanessa Tobias, uma das principais palestrantes de Santa Catarina, Afonso Guizzo, que é o promotor que criou a campanha O que é que você tem a ver com a corrupção, além de outras personalidades que estão se agregando voluntariamente ao nosso projeto, estarão no site com palestras de 20, 25 minutos para ajudar os próximos pré-candidatos a prepararem sua campanha para essas eleições. O nosso partido prioriza, evidentemente, os candidatos que são do PSD, mas nós não fecharemos a porta para candidato de nenhum outro partido, porque as eleições municipais promovem coligações as mais interessantes e diferentes possíveis. Aí no Oeste, por exemplo, nós temos muitos municípios que têm, e apenas um exemplo evidente, que tem o prefeito do PL e o vice do PT, por exemplo, ou vice-versa. Então, é evidente que mesmo em nível nacional, nós temos ainda as extremidades tomadas por defensores de ideologias de direita ou de esquerda, mas independente disso, o que vai valer é a pretensão dos pré-candidatos a se prepararem dignamente. E nós estaremos à disposição para uma espécie de mentoria, para orientar os pré-candidatos como poder preparar sua campanha adequada, limpa, respeitosa, com propostas execuíveis. Não adianta um vereador prometer que vai asfaltar uma rua, porque não é essa a função dos vereadores, compreende? Não adianta um prefeito dizer que vai mudar uma lei estadual, porque também não é essa a função dele. Então estaremos à disposição
Inscrições gratuitas para pré-seleção podem ser feitas no site academialimpe.com.br, academialimpe.com.br, ou através de informações que podem ser obtidas no nosso portal deputadomariomota.com.br até o dia 20 deste mês de abril. Até 20 de abril, nós estaremos recebendo pré-inscrições, estaremos selecionando os candidatos, não serão todos os inscritos que participarão da academia, nós faremos uma pré-seleção e daremos a esses candidatos uma espécie de mentoria gratuita, se ele quiser, com a participação de apoio desses grandes nomes da política e da administração pública nacional. Eu agradeço muito essa possibilidade de estender o convite a todos os pré-candidatos desta grande região oeste de Santa Catarina, no entorno da nossa querida São Lourenço. Tá certo. Deputado, nós queremos agradecer, sabemos que a sua agenda é corrida, né, para atender aí, é claro, continuar o seu trabalho, mas agradecemos o tempo que tirou para conversar com a gente e trazer as informações para o oeste de Santa Catarina. Muito obrigado, um bom resto de ano, voltamos a conversar durante o ano, é claro, e desejamos sucesso para você, e o Destaque Regional está de portas abertas para levar as informações do gabinete do deputado Mário Mota a todos os lourencianos e as pessoas da nossa região. Muito obrigado. Meu querido William, amigos do Destaque Regional, o agradecimento tem que ser daqui para aí, meu querido. Eu é quem tenho que agradecer. A possibilidade de estar num único local. E eu estou no centro de... Curiosamente, eu estou em frente à Câmara Municipal de Palhoça, onde vim conversar com o presidente do Legislativo palhocense sobre a Academia Limpe, estender aqui o convite aos possíveis pré-candidatos. Mas eu poder daqui de Palhoça conversar com tanta gente que acompanha o Destaque Regional, e eu sei da credibilidade do trabalho de vocês, por isso eu é quem tenho que agradecer. A tecnologia nos permite isso hoje e é impressionante o retorno que recebemos a cada entrevista dada em veículos de credibilidade como o de vocês. Vamos fazer uma ótima tarde, um grande fim de tarde, uma grande noite e um grande 2024, meu querido William, amigos de São Lourenço e de toda a região. Um abração e até a próxima, se Deus quiser. Tá certo, conversamos então com o deputado Mário Mota, trazendo as informações para nós aqui no Destaque Regional. Nós voltamos amanhã com mais informações.